Privet, pessoal! Bem-vindo a mais um Podkovski, chegando agora quase na marca dos 20. Esse é o podcast número 19. E eu Salve, sou o salve, aqui é o Guilherme. Catela. Aqui é o Vinícius. E hoje nós resolvemos separar uma edição especial sobre uma das universidades mais importantes da Rússia. Uma das universidades que está mais bem colocadas no ranking, que é a High School of Economics. Como o nome já diz, uma universidade voltada para atividades relacionadas à economia. Então, para dar início aqui, né, a primeira coisa que a gente tem que saber é onde fica essa universidade. Onde fica? Não fica nada mais nada menos que no centro da Rússia, na sua capital, em Moscou. Cidade que todos nós conhecemos, né, mas eu vou fingir que vocês não conhecem muito bem, né, que a gente falou pouco dela, e vou dar uma explicada um pouco aqui, né. A Moscou, cidade situada nas margens de um rio, e de lá surgiu a capital da Rússia, recebeu o mesmo nome do que esse próprio rio, Rio Moscou. Fica localizada lá no oeste da Rússia. E além além de ser a própria capital política da Rússia, também é a capital da Rússia onde mais tem a variedade de, seja de etnias, de culturas. Então lá a gente pode comparar com São Paulo, por exemplo, até mesmo pelo tamanho. Segundo dados de 2012, a população de Moscou era de aproximadamente 12 milhões de habitantes. Assim como é em São Paulo hoje em dia, que deve ter 13 milhões, eu creio. Quando eu me refiro a São Paulo, eu digo a cidade, e não o estado. É uma grande metrópole como São O Paulo. estado tem mais. Sim, maior do que alguns países. Se eu não me engano, de densidade populacional é maior do que o próprio Uruguai, se eu não me engano. Bastante. Tipo, só a cidade já tem tudo isso. Então, ela é o centro cosmopolita de Moscou, ou seja, o centro que agrupa essa diversidade cultural, pessoas de diferentes cantos do mundo, diferentes religiões, apesar de lá ser predominantemente o catolicismo ortodoxo, obrigado. Então, Moscou, além de ser esse tipo de cidade, é um grande centro turístico. A gente viu na Copa, o pessoal foi para Moscou, foi explorando, e você pode ver várias fotos de conhecidos em locais históricos de Moscou, como o Kremlin, onde fica o... Como é o nome mesmo, Catela, da pessoa importante que fica no O Kremlin? primeiro-ministro? O primeiro-ministro. E o Kremlin, a Praça Vermelha, são locais que foram marcados na história. A Catedral de São Basílio, são locais muito importantes que ficaram conhecidos. Caso você não lembre da Catedral de São Basílio, é aquela que tem o topo dela que parece... que é colorido, sabe? Que tem aqueles... esqueci o nome da palavra. Seria aquelas domas em formato de cebola, assim, que fica em cima. Tem um nome específico para isso, mas tranquilo. Tem um museu de Lenin lá, tudo que conta a história da Rússia você pode encontrar um pouco em Moscou. Lá é a capital de tudo isso. E aproveitando falando da Copa, né? Lá tem mais de um estádio de futebol, então por isso eu digo, se você está a fim de estudar a economia, Moscou é uma excelente opção. Além de abrigar essa universidade que é muito importante na Rússia, está muito bem ranqueada, a gente vai falar aqui mais pra frente no Podkovski. Então ela é uma ótima opção. A área em metros quadrados de Moscou equivale a mais de 2.500 quilômetros quadrados. É coisa pra caramba. Além de ter um grande centro econômico, Opa. né? O grande centro econômico da Rússia fica em Moscou, então... Com certeza. Econômico, político Isso. e cultural. Você tem os três em um. É a cidade... uma das cidades mais importantes da Europa. Assim como Londres e outras cidades que situam na Europa, Moscou é uma delas. É um grande centro econômico, como o Catela disse. Caso você queira saber a informação, o prefeito de Moscou é o Sergei Sobyanin. Eu acho que sobre a fundação de Moscou não pode se dizer disso. Só queria deixar aqui citado que é a High School of Economics, né? Que a gente vai citar a história dela geral daqui a pouco. Ela foi fundada só, para falar só pelas pessoas, né? Foi fundada por Yaroslav Kuzminov e Yevgeny Yassin. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a fundação dela, mas foi só para deixar claro nessa parte aqui. Aí eu vim dizer para vocês que tem vontade de estudar em Moscou, é importante saber de algumas informações, tipo aonde você vai ficar, o que você vai comer. Então, como Moscou é esse centro da Rússia, você vai encontrar preços mais caros do que em lugares mais periféricos. Você vai pagar mais caro em Moscou do que você pagaria, por exemplo, onde é que o Rock tá mesmo? Rock tá em Krasnoyarsk, na Sibéria.
na Sibéria. Na Sibéria você não vai pagar tão caro, por exemplo, no transporte de ônibus. Não estou dizendo que o transporte em si é caro. Só estou A dizendo comparação de que cidades faz uma a, diferenciazinha. uma comparação de cidades, lá os gastos maiores. Você busca capital, então tem uma demanda maior dos seus custos. Mas a melhor maneira de se locomover em Moscou é o transporte público lá. E o grande investimento fica nas linhas de metrô. Tem metrô passando praticamente por toda Moscou, várias e dezenas de linhas, assim como São Paulo. E eu ainda chuto arriscar que o metrô ele é mais importante do que as linhas de ônibus em Moscou. Porque se você for lá em busca de pegar um busão igual aqui, você vai ter que se informar com os habitantes locais, às vezes, porque os pontos de ônibus não são tão bem localizados, assim, não há tantos. Então Moscou é uma cidade que resolveu investir mais nas linhas de metrô. Mas caso você queira saber, né, o custo de você pagar uma passagem, né, um ticket de viagem, sai por volta de 35 rublos, que se você for converter para o real, é bem Não barato, chega a ser não é? 3 Eu conto. chutaria uns Não chega a 4 ser 3 reais. conto. 3 conto. 3 conto você consegue dar uma volta lá em Moscou. Você também pode fazer um passe, né, um cartão digital, um cartão de plástico, que lá você recarrega, assim como a gente está acostumado aqui. Aí você consegue andar pelos meios de transporte público e tudo mais. Lembrando que se você é estudante, você É. tem desconto, dependendo do lugar. Sim, e o Williams Grove tem desconto. Então é importante vocês se atentarem a isso, porque se estudar na High School of Economics, você vai ter grande demandas de transporte, você vai conseguir andar por toda Moscou tranquilamente. Culinária de Moscou, não preciso nem citar muito, só estou dizendo por cima, assim, só para vocês terem uma ideia de como é estar nessa cidade. Uma cidade grande, então tem diversas diferentes formas de cultura culinária lá. Você pode encontrar até mesmo, quem sabe, alguma cultura culinária brasileira lá. Porque é uma cidade que realmente 12 milhões, então é uma diversificação bem grande. Então era isso que eu tinha para falar sobre Moscou no geral, assim. Vamos partir para a história de Moscou. É uma coisa que tem muito interessante sobre essa parte da história e das raízes, né, da universidade. É que desde a fundação dela, ela passou de um instituto de economia para uma universidade abrangente. No início da história dela, era focada em economia, e foi tanto que iniciou-se assim. O nome dela disso, né? Veio disso. Exatamente. O próprio nome já é bem o próprio indicativo nome tá disso. bem claro. E ela acabou se tornando mais abrangente e com certeza, uma das mais famosas aqui da Rússia, né? E com certeza também tá bem pontuada no. Se contar que ela é bem nova, né, Vini? Verdade, é um ponto bem interessante a se 1990, falar. se não me engano? Foi em 92 que ela foi 92, fundada. precisamente. Por esses dois que eu citei aqui em cima, né? O Yagovny Sim. e o... Yevgeny e o Yaroslav. E é muito interessante a história dela, porque eu acho que até dá pra ser como a história dela até pode acabar entrando em algum outro Podkovsky, como um subtópico de algum Podkovsky de história. Certeza. Porque ela teve um papel importante em toda essa história acadêmica da Rússia e essa transição econômica. Ela simbolizou, nessa história recente da Rússia, simbolizou um papel bem importante. Mas, para não ficar enrolando muito, eu vou falar mais ou menos como que surgiu, né, toda essa ideia de criação e mais ou menos quais foram os primeiros passos dela. Da palavra. A ideia basicamente foi criar uma escola de economia e nasceu essa ideia mais ou menos na virada da década de 90, quando ficou claro que o sistema de ensino de economia não abordava o suficiente as realidades novas da política e economia da Rússia. Então, uma equipe de professores de economia da Universidade Estatal de Moscou acabou fazendo algumas tentativas para introduzir a economia nos currículos universitários que já tinham em outras universidades. Só que eles acabaram percebendo que tinha uma necessidade de construir uma nova escola de economia, que desde o seu princípio, né, fosse baseada em toda essa ciência econômica global. A partir disso, essa nova instituição, os alunos aprenderiam a analisar e prever esses processos reais, trabalhar com estatísticas e modelos econômicos e acabar se juntando a toda essa comunidade internacional de economistas. Toda essa base, né, econômica, né, que está muito ligada com estatísticas, essas bases que muitas vezes acabaram não sendo muito trabalhadas
um tempo atrás. Posso até fazer Então, uma a pequena primeira- citação, Vini? Ah, claro. De que a Moscou, essa universidade foi muito baseada nas universidades por volta da Europa, assim como a Universidade de Economia de Londres. Por isso que você vê o nome, é bem parecido. É tipo High School Economics of London, é algo desse gênero. Ela tem esse... É bem baseado nos padrões do mundo todo, mas principalmente no padrão europeu, assim, de economia. Então foi uma universidade fundada, bem atualizada, assim, eu posso dizer. Mas pode continuar. Sim. Eu até vou retomar esse ponto um pouco mais pra frente, vai envolver um pouco mais. Tranquilo. E como um adendo só, toda essa informação da história foi retirada do próprio site deles, então é coisa tipo, deles mesmos, entendeu? Eles mesmos colocaram toda essa história deles. E eu vou dizer que é um artigo bem completo, assim, eu resumi bastante tudo que eles têm lá. Então, continuando, a partir deles, a primeira tentativa deles acabou envolvendo a criação de um departamento de teoria econômica no Instituto de Física e Tecnologia de Moscou e em algumas faculdades de Física e História da MSU, em torno de 90 e 91. E nisso os alunos acabaram fazendo cursos ministrados por professores mais jovens que foram recém-formados na faculdade de economia e em cursos mais tradicionais. E muitos deles acabaram se tornando o núcleo da Higher School of Economics mais tarde, né? Então é interessante que desde as raízes acabaram que as pessoas que foram profissionalizadas ali continuaram nesse círculo, né? E agregaram em alguma coisa muito legal. Então acho que um fator interessante a fala dessa comunidade. Acabou gerando nessa comunidade. É uma coisa interessante de se dizer. E então eles desenvolveram toda essa metodologia para um ensino de teoria econômica em um país com uma economia de transição. E acabou que, porventura, essa iniciativa acabou sendo apoiada por uma bolsa de um ano da Fundação Soros, em 89. Então isso foi tipo quase como um incentivo para continuar, né? Para dar os próximos passos. E em 91 começaram a desenvolver todo esse conceito de criar uma nova universidade estatal. Porque acabou vendo-se que como tinha o devido apoio e era necessário, a ideia acabou continuando. E ao mesmo tempo que teve tudo isso, a Comissão Europeia ofereceu uma bolsa para apoiar essa criação da instituição, que proporcionaria, né, um ensino de economia que atendesse os padrões globais, tanto da Europa, como você acabou citando, que estava sendo tipo um dos nas frentes, né, desse assunto. Então, por ordem do governo russo, em 27 de novembro de 1992, a Higher School of Economics foi oficialmente criada e inicialmente ela oferecia apenas mestrado. E uma coisa interessante de falar é que todo esse início dela, os primeiros meses, foi focado em profissionalizar os professores. Então foi um treinamento intenso para que os professores fossem realmente competentes. E desde 93, os professores da Higher School of Economics têm participado regularmente de treinamentos nas principais universidades europeias, que é uma coisa que o Guilherme tinha citado um pouco atrás, né? De toda essa inspiração na Europa e tal, e isso continuou. Eles realmente têm noção de pontos no mundo que realmente são muito influentes nessas áreas, e eles continuam, sabe, se mantendo a par das coisas hoje em dia, não, sabe, estagnou. Eles continuam sempre progredindo, é uma coisa bem interessante de se falar. E muitos economistas importantes do governo acabaram se tornando professores lá e tem cargos importantes também. Então é bem influente e tem toda uma comunidade em volta da Higher School. Só uma curiosidade aqui, para quem não sabe, nós temos atualmente 3 alunos na Higher School of Economics, do Instituto, né? O Instituto tem 3 alunos lá, 2 estão na Rússia, em Moscou, a Rebeca e a Tabata. As duas estão no mesmo curso, Relações Internacionais. E a Tiffany vai ter aula online por enquanto, mas vai fazer economia lá. E eles falam que quando você tá andando na rua, assim, e você tá conversando com alguém, e às vezes persegue você estudante, pergunta onde é que você estuda. Você fala que eu estudo na Higher School of Economics, a pessoa olha com você com outro olhar. Você percebe o quanto que aquela universidade ela tem um negócio diferente, assim. Ela traz aqui um olhar diferente da pessoa em relação a você, porque você é um aluno da Higher School, não é qualquer faculdade, não é qualquer universidade.
Você não é qualquer aluno agora você é um aluno É. da high school. É tipo Status. isso. Você não é tipo qualquer um, você não é um qualquer, você é o aluno. Então curte o título aí, rapaziada. Estudante da High School of Economics, hein? Você tá brincando? Eu sou da high school. E falando um pouco dos cursos, né? Eu já citei 2 aqui, né? Economia e Relações Internacionais. E assim como eles disseram, né? Ela é muito focada na área de economia, porém ela não tem só isso. Ela tem inclusive biologia, para quem não acredita. Ela tem curso de biologia. Especificamente é no campus de Moscou. Mas também tem cursos como estudos africanos e asiáticos, arquitetura, história, filosofia, matemática, computação e por aí vai. São diversos cursos, incluindo cursos de graduação, mestrado e doutorado. Uma coisa muito boa, vou dar para quem, porque tem os cursos em inglês e em russo. Para quem não sabe, dá para fazer os cursos em inglês e cursos em russo. E existem 4 programas de graduação que dá oportunidade pro aluno ter uma graduação dupla, como se fosse uma graduação paralela entre a High School of Economics e a Universidade de Londres. E aí, pessoal? E são 4 cursos em específico. E essa de Londres que eu acabei de citar agora há pouco, né? Quando eu tava falando um pouco da explicação. Foi tudo premeditado. É uma parceria que tem. E são 4 cursos em específico: Economia, Relações Internacionais, Inovação Digital e... Eu esqueci o que é Management, eu não vou lembrar, tá em inglês aqui, eu não lembro. E Data Science, Ciência de Dados e Business Analytics, né? Análise de comércio, essas coisas. Então, tipo, são cursos que... Eu diria, principalmente o curso de Data Science é um curso muito novo, que tem um futuro bom aí, e você ter essa oportunidade de fazer uma graduação dupla assim, é muito boa. E vão de diversos cursos, e você pode olhar no próprio site deles, vai variar de cada curso, existe um campus, uns 4 campos que tem, né? Não sei, acho que já falou a informação aqui ou não falou? Não, ainda não, pode citar elas. Então, acabamos jogando uma informação aqui, ó, de repente. Existem 4 campos da High School of Economics. O principal fica em Moscou, fica no centro de Moscou. Se você olhar no Google Maps, você pode achar. E uma curiosidade aqui também, o centro de Moscou, pelo menos o centro, parece que são ruas circulares, elas vão expandindo. A Higher fica em um desses cursos, ela ocupa quase que um quarteirão inteiro. Existe o campus de Nizhny Novgorod, tem o campus de São Petersburgo e tem o campus de Perm. Então, as alunos do instituto estão todos em Moscou, mas você pode ter opções dessas outras 3 cidades. E falando um pouquinho de preço de cursos, para vocês acharem que não é tão caro assim, ela é uma das mais caras, porém não é tanto assim. Ela oferece em torno de mais de 80 cursos entre bachelados, mestrados, especialização, pós-doutorado e por aí vai, incluindo também cursos de preparação, que são aqueles cursos para aprender língua russa, cursos intensivos. Mais ou menos a média de preço anual está em torno de $4.000. Isso daria R$20.000. Por mês aí eu jogaria o que? Quase R$2.000 por mês de mensalidade. É bem barato se você fosse pensar numa universidade aqui no Brasil. Comparando com as universidades particulares aqui, e essa é de alta qualidade da Rússia. Ela é uma das top 10 da Rússia. E ela tem um ranking alto no mundo, inclusive ela faz parte de um programa russo para poder colocar universidades russas no top 100 do mundo. Tem várias universidades que fazem parte disso, a universidade que eu vou estudar ela faz parte, e tem uma universidade russa que já está no meio do 100, que é a Lomonosov, que eu tenho certeza, se não me engano, ela faz parte desse programa também. Então, tipo, eles estão crescendo cada vez mais, então não é qualquer tipo de universidade. É legal esse movimento, até porque se for ver, que nem a gente falou, né, a High School of Economics é muito recente. E muitas dessas universidades são, e vê que eles têm realmente a ambição de continuar e ela por 100, né? Ela está bem colocada para uma universidade tão recente. Muitas universidades centenárias não estão tão bem colocadas. Sim, e estão sempre melhorando. Aí você vê o foco da universidade, né? O quanto que ela quer se desenvolver e tornar um ensino de qualidade para os alunos, né? E o Foundation Year ele custa em torno de $2.700 por ano. Seria o curso preparatório, que vou aqui repetir sobre a bolsa de estudos para a Rússia, que é a bolsa do Rossotrudnechestivo.
a bolsa inclui um ano de russo mais um ano da sua graduação. Por exemplo, eu vou começar. Minhas aulas começam semana que vem, olha só, dia 21 de setembro, para quem. Porque eu não sei quando é que vai lançar esse podcast, estamos gravando no dia 18. Mas dia 21 de setembro inicia as minhas aulas, e vai ser as aulas de russo. Vou ficar um ano tendo essas aulas e depois eu vou começar meu curso que é de medicina. Então a bolsa inclui isso. Aí, vamos que vamos, porra. Então, para quem quer estudar na Rússia, tem bolsa de estudos, tem muitas oportunidades, então vale a pena. E falando um pouquinho do campus, né? Vamos falar um pouquinho do campus, porque não só dividir cursos. O campus, falo em geral do campus de Moscou, que é provavelmente o mais conhecido, é o mais antigo, e eu creio que seja um dos maiores. Ele tem muitas coisas dentro do campus que dá oportunidade para você fazer. Existem diversas coisas que dá para fazer dentro do campus. Você pode entrar em vários tipos de clubes estudantis, fazer atividades. Você tem as bibliotecas para estudar, tem a parte de esportes, onde você pode desenvolver os esportes. Por exemplo, sei lá, você pode treinar futebol, nos clubes de futebol, basquete, yoga, tênis de mesa, um monte de coisa. O campus também, como eles ficam no centro de Moscou, então você está perto de quase tudo ali do centro, né? E ele é bem dinâmico, ele é cheio de universidades internacionais, tem muito estudante internacional lá, então você não vai ver só russo lá. Você vai ver muitas pessoas de outros países, então você vai ter uma gama de diversidade cultural ali no campus. Você vai ter diversas atividades, né, como eu falei, entre artes, ciências, muitos eventos, e eles são bem receptivos. Então, tipo... vai à vontade. E tem dormitório, para você que não quer dormir na cidade, porque a cidade é cara, é Moscou, os centros, metrópoles tendem a ser mais caras, existem os dormitórios, eles são baratos, não são caros. Então, e são vários dormitórios, e pelo que eu vi no site aqui são em torno de 10 dormitórios. Então, tipo, tem muita opção, e eles não são caros, é só você entrar em contato, você faz assim, tipo, passei. Aí você entra em contato depois, quando você for fazer sua matrícula, quero ficar no dormitório, eles vão arranjar pra você, ver se tem quarto, aí toda aquela burocracia que tem pra arranjar, mas tipo, viver no dormitório compensa. Então, tipo, se você não quer morar de aluguel em algum lugar, você pode ir morar no dormitório. Aí você tem essa opção. Além de que o campus é enorme. Olhando para uma foto, quem quiser procurar depois, a foto normalmente que vem é a foto da esquina. Só que ele pega um quarteirão inteiro praticamente o campus. Então, tipo, ele é muito grande. E fica bem no centro de Moscou. Pois bem, agora dando continuidade, imagino, né? Podemos continuar, Catela, ou tem mais algo sobre o campus? Não, podemos ir. Segue o jogo. Tranquilo. Então vamos recapitular. Falamos sobre a localização, sobre o campus de Moscou, a história da universidade. Agora vamos falar um pouco sobre o ranking? Bora. E aí, Vini? O básico, né? A gente acabou até citando isso em alguns momentos aqui atrás, né? Mas para deixar em numérico mesmo, estatístico aqui para todos vocês, ouvintes do podcast. De acordo com o QS Top Universities, ela ocupa a posição de 298 no ranking global, e com o The Higher Education ela ocupa a posição de 251. São posições boas, podem não ser as melhores, mas considerando o quão recente ela é um feito bem grande estar nessas posições. E o próprio Catela disse, né, que ela está se empenhando para acabar subindo cada vez mais no ranking. Então acho que com o tempo, com certeza, ela vai estar ocupando lugares ainda maiores. E alguma coisa interessante talvez sobre ranking no próprio site deles tem como ver o ranking de algumas matérias específicas deles, e a parte relacionada à política e estudos internacionais, sociologia e economia ocupam posições bem interessantes, que são entre 40 e 50 no ranking mundial e lá para a 100ª no ranking europeu. O que tipo mostra que na parte que ela é meio que focada, ela manda bem.
ela obviamente Aham. aumentou a gama de matérias dela, mas na parte que ela é focada, tá no próprio nome, The High University of... Opa, Higher School of nossa, Economics. eu confundi ali o nome do site, tá complicado. Mas dá pra ver que na parte que ela é focada, ela realmente tá ali pra Que ela mostrar é que quem ela é manda. capaz. Que são notas muito boas, sim. Acho que Tranquilo. é isso de ranking. Os O que mais a cursos, gente tem pra falar? o nosso querido amigo Catela já deu uma ideia por cima, já falou das disponibilidades de cursos. Então agora vou trazer Isso me lembrou, isso me lembrou. Existe, eu falei alguns cursos. Existe também, por exemplo, curso de ciências sociais, essas coisas. É que eu me lembrei que eu conheci quando o pessoal participou do Hackathon. Teve um campeonato no passado do Hackathon do Instituto. E que pegamos primeiro e segundo lugar. E era organizado pelo governo russo. E eu conheci uma mulher lá, Alexandra, e ela estudou na Higher School of Economics. Então entre os E russos ela é a russa. Podemos dizer que sim. Ela é uma pessoa. Ela foi o que ela me falou. Acho que ela não sei se ela fez o graduação ou o doutorado dela, ou o mestrado dela, não lembro. Mas ela estudou na High School of Economics. E minha amiga que tava com a gente lá, ela perguntou, tirou todas as dúvidas dela com ela. Porque como ela estava pretendendo ir para a mesma universidade, então ela aproveitou para fazer isso. Então foi bom ela ter conhecido uma pessoa, até mesmo estrangeira, da Rússia mesmo, para falar sobre a própria universidade. Porque daí você consegue até um pouco conhecer melhor até. Quem melhor pra E ela falar foi do bem, que eu? e ela foi bem Uma recebida. visão interna, né, de alguém Quem que melhor pra falar realmente do que a estudou pessoa lá. que é de lá, né? Uma visão de É. quem realmente Isso. estudou E lá. ela foi bem receptiva com todo mundo, falou que se precisar de ajuda em Moscou, ela vai estar lá. Então, aqui já vai uma outra coisa junto aqui, ó, quebrando paradigma sobre os russos. Eles são bem receptivos. É tipo um povo brasileiro. Então pra quem tem medo Isso. de russo ser aquele estereótipo durão e frio, mais fácil você achar um americano assim do que um russo. É. Então, antes da gente encerrar aqui, dar um pequenos tópicos de curiosidades, eu separei aqui alguns alunos de renome, pode dizer, alunos notáveis, pode-se dizer, que já passaram por essa universidade. Vai ter nomes aqui fale. que vocês não vão conhecer, mas eu vou só deixar por cima, assim, caso alguém se interesse pela área de economia, alguém queira fazer economia. Temos grandes nomes de economistas russos que vieram dessa universidade, advogados, sejam eles. Então, temos Yegor Zhukov, um economista russo, Maximin Oreshkin, Konstantin Noskov, só passando nomes assim por cima, só para vocês, caso tenham interesse, quiserem pausar e pesquisar um pouco sobre essas pessoas. Dentre esses economistas temos também políticos e economistas, mas agora uma curiosidade interessante, temos também celebridades, figuras públicas que se formaram lá. Um rapper famoso, não sei se vocês conhecem, mas o Timati, ele se formou na High School of Economics. Ele fez parcerias já com cantores famosos americanos, como Snoop Dogg, o Wiz Khalifa. Pessoal, quem curte rap vai sacar, tipo Cardi B, se eu não me engano, ele também fez participações. Então ele é um rapper de influência russa. É difícil a gente pensar num rapper russo, mas ele é um. E dentro da Rússia temos autores famosos, se vocês quiserem pesquisar suas obras, como Alexandra Mitroshina e Azaya Kazantseva. São duas autoras e escritoras. Também temos uma personalidade da televisão russa, que o nome dela é Rosa Siabitova. Ela é uma celebridade de um programa russo que acontece lá. E se vocês pesquisarem no próprio Google alunos notáveis, vocês vão ver que tem uma lista extensa de nomes conhecidos, alguns, outros não. Mas, só pra uma pequena curiosidade mesmo. O mais interessante daqui era o rapper Timati, que eu achei da hora. E boa. Então, é isso, pessoal. Alguém quer dar uma palhinha antes de acabar, ou podemos parar por aqui? Eu acho que por hoje é só. Depois a gente traz mais informações de Perfeito. outras universidades, mais sobre história e curiosidades. Com certeza. Então, sigam nossas redes sociais lá. Aguardem os os próximos. Sigam nossas redes sociais. Lá no Instagram, Projeto Estúdio da Rússia. Você pode escutar o nosso podcast na Twitch, que a gente faz ao vivo, assim. No YouTube, que a gente faz um upload lá. E também no Spotify. Então, se você só pesquisar lá, vai estar lá. Pode escutar que tem todos lá, todos os 19. É muito top, pode escutar todo mundo. Recomendo para seus amigos aí. A gente também tem um podcast parceiro também, que é o podcast do
Future Seeds, que é o Agrocast. Greencast. Perdão. Greencast. Agrocast, com sacanagem. E também lembrando que se você acabou notando Uhum. algum erro que a gente passou em alguma informação, ou tem alguma coisa interessante a adicionar, tem vários meios para você fazer isso. Tem como falar pelo Instagram, pelos comentários do Com certeza. YouTube, aparecendo uma das nossas Uhum. streams no Twitch. Comentem, falem sobre todos. Algum outro podcast também que percebeu um erro, aí você viu esse, aproveitou, lembrou e comenta também. Fiquem à vontade pra estar escutando aí, todo mundo, qualquer coisa entrar em contato. Sim, E é isso, pessoal, das Vidânia. Desvidânia. das Vidânia.